No perfil empresarial de hoje, estamos contando com a presença de Andrei Pereira, que é advogado, e hoje ele prestar aqui algumas informações importantes para você que tem algumas dúvidas nesse sentido. E você que tem dúvida, pode mandar um e-mail para o perfil empresarial, que assim como o Andrei hoje gentilmente vai aqui prestar algumas informações para você, nós estaremos sempre convidando profissionais para que também sanem as suas dúvidas. O e-mail para sua participação, anote aí por gentileza, é o perfilempresarial.br@gmail.com. Andrei, tudo bem? Joia. É uma satisfação contar com você aqui no Perfil Empresarial, um profissional do seu gabarito. E hoje nós temos algumas dúvidas, né? Primeiro eu queria fazer essa pergunta com você, e quais são aí os direitos e os deveres dos trabalhadores, de uma forma geral? E, Rodrigo, os direitos, a gente poderia, são vários, né? Acho que filtrando para ficar mais fácil de poder entender, o principal deles, talvez, eu diria que é a carteira de trabalho assinada, desde o primeiro dia de trabalho, independente de ser um contrato de experiência ou não. E, consequentemente, ele também tem direito de passar por uma junta médica para poder passar pelo seu exame médico para admissão, assim como a demissão, direito básico a receber um salário não inferior ao mínimo legal, direito de receber o seu 13º, direito de ter as suas férias gozadas com 1/3, se não for, sob pena de ter que o empregador ter que pagar em dobro isso para ele, direito de ter o seu FGTS recolhido e depositado na sua conta vinculada, caso venha a ser demitido sem justa causa, de poder ser incluído no programa do governo de seguro-desemprego, dentre outros tantos direitos que são dissidentes destes que nós falamos, principalmente do registro em carteira, que garante para ele o acesso à Seguridade Social e outros tantos. Ok. Eu queria até fugir um pouco do nosso roteiro aqui, Andrei, agora, de um ponto que eu acho muito importante, eu quero registrar aqui e compartilhar com vocês, empresários, a questão de um paradigma que existia antes. Olha, quando o empregado já leva uma empresa na justiça, já perdeu. Eu quero, inclusive, parabenizar aqui a Justiça do Trabalho por essa postura correta de realmente fazer a justiça de uma forma séria, né? Hoje isso não é mais verdade, realmente a justiça tem se posicionado na forma de avaliar realmente a situação, né, Andrei? Hoje realmente um empregador, um empresário que vai de uma forma ética, também pensa e leva os seus deveres de uma forma correta com o seu colaborador, com o seu funcionário, não tem mais ter que receio o negócio que Justiça do Trabalho vai lá e vai para fechar a empresa dele. Isso não existe mesmo. Eu não sei se alguns juízes ainda praticam isso, mas eu estou muito feliz, tenho tido informações, isso tem acontecido, passei por isso também recentemente e fomos vencedores. Então isso é uma coisa muito importante e para que você, empresário, fique tranquilo, faça a sua parte, faça o seu papel, assim como você também, funcionário, tem todo o seu direito, né? Mas eu fico feliz e quero levar essa informação a você que a justiça mudou, e mudou para muito melhor. Então, aos senhores juízes que têm praticado dessa forma, meus parabéns aqui, continue fazendo um excelente trabalho e focado realmente na questão de avaliar situação, direitos e deveres. Andrei, um outro ponto que realmente, antes de fazer essa pergunta, o que você teria a dizer com relação a esse comentário que eu fiz? Você sentiu, enquanto advogado, houve realmente uma mudança nesse fato, porque os empresários tinham esse grande receio, né? Poxa, fui acionado, já levei prejuízo. Como é que está isso hoje? Na verdade, como você bem falou, não funciona assim, né? Essa ideia que a Justiça do Trabalho está lá apenas para punir o empresário, o empregador, é falsa. O empregador que age da forma correta, registrando tudo o que acontece na sua empresa, contratando da forma correta, pagando aquilo que ele se propôs a pagar para o funcionário, ele tem grandes chances de não ter nenhum tipo de prejuízo na Justiça do Trabalho. É importante agir correto, porque se você desliza, você certamente vai ser punido lá na frente. Mas essa ideia de que a Justiça do Trabalho está lá, única e exclusivamente para punir o empresário, ela é falsa. O empresário que anda correto, que age corretamente, que documenta tudo o que ele faz, ele não deve se preocupar. Tá aí a resposta para você e um ufa para nós empresários aí, né? Andrei, uma questão também foi tema de e-mail aqui para gente, a questão do ponto eletrônico, né? Certo. Realmente do registro. Alguns empresários preocupados, querendo saber, poxa, quem é obrigado, quem não está obrigado nisso? Como é que funciona? A lei estabelecia 3 tipos de controle de ponto: manual, mecânico e eletrônico. A partir de 2009,
O Ministério do Trabalho, então, instituiu que este controle de ponto deveria ser feito exclusivamente pela forma eletrônica e com alguns requisitos que muitas empresas ainda não estavam adequadas a utilizar a partir de 2010. Algumas até se adequaram, mas para a grande maioria das dificuldades, inclusive financeiras, para poder fazer essa adequação, essa utilização desse sistema foi prorrogada diversas vezes até que iniciou-se no mês de abril deste ano. Então, são três faixas de empresas, eu diria, que estão obrigadas aí, sucessivamente, a instituir esse tipo de sistema. Inicialmente, são empresas de grande porte, que começaram agora, como eu disse, a partir de abril. A partir do mês de junho, que nós estamos agora, empresas envolvidas com questões, a agroindústria vai estar obrigada também a utilizar esse tipo de sistema, e a partir do mês de setembro, as micro e pequenas empresas. O sistema encarece por quê? Porque ele não é simplesmente mais aquele controle que você coloca o dedo ou que o funcionário digita uma senha. É obrigatório imprimir um comprovante para que o funcionário guarde, arquive e possa depois analisar se de fato ele chegou mais cedo, ele chegou mais tarde, e possa fazer esse controle. Algo que não tinha antes. E o intuito do Ministério do Trabalho foi de dar mais transparência, credibilidade e segurança para os dois lados, para o empresário e para o empregado. André, ainda nessa linha, nós estamos esgotando o primeiro bloco, eu quero a sua resposta, por favor, ainda objetiva nesse sentido. A jornada normal de trabalho, é a pergunta aqui, né? Até já pegando essa questão do ponto. Sim. O que seria? A jornada normal de trabalho é o momento, o período em que o empregado fica à disposição do empregador, exercendo as ordens, as tarefas para as quais ele foi contratado. A Constituição estabelece que esse horário, que esse período, deve ser de 8 horas diárias até 44 semanais. Via de regra. Existem exceções. Por exemplo, o bancário, o jornalista, tem jornadas diferenciadas. Essa jornada, esse período que deve estar no contrato de trabalho, é considerada a jornada normal de trabalho, até para efeito de hora extra, caso venha acontecer. E essa informação, como você citou do segmento, se o empresário tem alguma dúvida, aonde ele deve se reportar para ter exatamente a carga horária do segmento? Existem legislações específicas que vão dizer qual horário que cada tipo de empregado, de classe profissional, tem como limite para trabalhar. Mas ele consegue essa informação aonde? No Ministério do Trabalho mesmo? No Ministério do Trabalho, sindicatos que regulam as profissões têm como fornecer essas informações para ele, ou até mesmo advogado. Isso é fácil de conseguir. Existem regras específicas para cada classe. Ok, nós vamos para os nossos comerciais e continuamos esse assunto. Um instante só. Bem, no Perfil Empresarial de hoje, continuamos contando com a presença de Andrei Pereira, que é advogado. Hoje estamos conversando sobre algumas dúvidas com relação aos nossos telespectadores. Andrei, um outro ponto que assim, ainda gera muita dúvida é a questão de hora extra. Né? E hora extra, assim, o que é considerada hora extra e se o funcionário tem condição de recusar aquela questão da hora extra. Como é que funciona isso? A hora extra é aquela que excede o seu contrato de trabalho. Normalmente, grande parte dos empregados, eles têm uma jornada regida pela Constituição, que é de 8 horas diárias ou 44 semanais. E isso, toda hora que ultrapassa essas 44 semanais, ela é considerada extra. O empregador está, então, obrigado a pagar ao final do mês essa hora complementar com os adicionais referentes. Sobre a questão de ser obrigado ou não a cumprir a hora extra, aí tem que verificar a questão do contrato e o próprio pedido do empregador. Porque se você tem um contrato que te obriga a cumprir essas horas, o empregado está obrigado a cumpri-las, sob pena até de ser demitido por justa causa. Você se comprometeu a cumprir hora extra, caso fosse necessário, e você então não deve recusar a cumprir. E em casos de força maior, aí independente de ter o contrato prevendo esse tipo de coisa ou não, havendo a necessidade da empresa de estender essa jornada, o empregado tem a obrigação de ali se manter, sob pena também de ser advertido e até demitido por justa causa. Mas com certeza recebendo para isso. Com certeza, exatamente. Um outro ponto importante que já tocou aqui, eu quero aproveitar esse gancho. Um empresário nos mandou um e-mail, né, e preocupado com a questão da justa causa. Né? Como é que funciona, André? Por gentileza, é uma dúvida realmente pertinente, a questão da justa causa. Como o empresário deve proceder se ele se sentir realmente ferido nesse quesito? Nós falamos isso sobre
muitos direitos do empregado. E ele também tem deveres. Esses deveres, eles vêm, via de regra, no contrato de trabalho. Ele deve ser assíduo no trabalho, o horário previsto para a chegada tem que ser rigorosamente cumprido, o horário previsto para a saída também. As suas obrigações como profissional, elas devem atender aos requisitos mínimos exigidos pelo contrato. Qualquer falha do empregado nesse sentido deve obrigatoriamente ser notificada, advertida, melhor dizendo, o empregador deve advertir por escrito, e por menor que seja o problema, para que isso, mesmo que naquele momento não seja objeto de uma demissão, futuramente, pela soma de falhas que esse empregado vai tendo na empresa, de desídia, de atrasos, de embriaguez, muitas vezes acontece, o empregado chegar um pouco embriagado e não conseguir desenvolver a sua função, isso era uma justa causa. Às vezes são problemas pequenos que, somados, se tornam um grande problema, e aí o empregador tem nas suas mãos a possibilidade real de fazer uma demissão com justa causa. E com certeza buscar orientação devida, né? Um bom advogado, para falar uma questão um pouco mais delicada e requer essa atenção. Agora, um ponto que eu quero até focar aqui também é a questão que eu vi que virou uma prática estranha isso. As pessoas trabalham muito pouco tempo em algumas empresas, tanto a questão das domésticas quanto um colaborador normal, e a questão do seguro dos empregos, né? E virou prática aqui, eu tenho várias reclamações, recebo e-mails disso, muitas pessoas entram nos ambientes de trabalho e ficam ali um tempo para já pensar em ficar recebendo aquele seguro e depois já arrumam outro emprego e seguram um pouco aquela questão sem uma carteira assinada para ficar recebendo isso. Como é que está isso aqui hoje em Palmas, André? Infelizmente isso acontece. A gente vê muitas vezes as pessoas ingressarem até num novo trabalho e solicitarem que elas não sejam registradas, porque isso faz com que elas automaticamente percam o seguro-desemprego. O Ministério do Trabalho editou algumas regras para poder modificar um pouco isso. Hoje em dia o empregado que é demitido e que é inserido no seguro-desemprego, ele também já é encaminhado obrigatoriamente a algumas empresas que se adaptam, que se adequam um pouco à função que ele tinha, e ele tem por obrigação comparecer lá. Ele não pode simplesmente se negar, se recusar e ficar em casa para poder receber o seguro-desemprego. Se ele não comparece nesse encaminhamento, ele corre o risco de perder o seguro. É uma forma que o governo adotou para poder coibir um pouco esse tipo de situação que acontecia muito em todos os lugares do país, as pessoas já estarem inseridas no mercado de trabalho, trabalhando na informalidade e recebendo seguro-desemprego. E isso é muito triste, realmente a palavra não é outra, é uma malandragem, né? É dinheiro jogado fora, é gente sem produção, né? Já diz aquele ditado, cabeça vazia, ofício tererê, né? Então, não convém, viu? Você que tem esse tipo de postura, vamos realmente bater no peito e ter dignidade, porque o trabalho, já dizia o ditado, também dignifica o homem, né? Outro e-mail aqui, as pessoas eu acho preocupadas um pouco com a questão de empregada doméstica. Foram 2 e-mails aqui. Primeiro o seguinte, hora extra, se empregada doméstica tem direito à hora extra, e também empregada doméstica, quando ela já está na sua licença maternidade, ela tem direito à questão do FGTS. Né? Certo. Por favor. O empregado doméstico, infelizmente, ele não tem direito à hora extra. A legislação os deixou à margem nesse sentido, eles não têm uma jornada de trabalho regida pela legislação. Isso faz com que eles, então, não tenham a hora extra. Como nós falamos há pouco, as 8 horas diárias, 44 semanais, elas não se aplicam ao empregado doméstico, o que faz com que, então, não tenha um parâmetro para dizer que ele já trabalhou o que está previsto no contrato dele, para computar, então, como hora extra aquelas outras. Infelizmente, o doméstico fica nessa situação difícil. Se me permite, eu quero fazer um comentário nesse sentido. Olha, você que tem a sua empregada doméstica, o seu empregado doméstico também, é uma coisa que, mesmo que a lei ainda não chegou nesse ponto, eu não concordo. Eu acho, é a minha opinião, se a pessoa realmente ela tem compromisso de horário, passou, é de você de bom grado que você realmente faça a sua participação efetiva financeira. Porque a pessoa vai perder vida, a pessoa também tem família, e olha, esse tipo de profissional é tão importante na vida da gente que nos permite a trabalhar de uma forma tranquila, sabendo que as nossas residências estão dando, uma boa alimentação, investimento, e às vezes até seus filhos, né, estão sendo criados por essas pessoas, são importantes. Agora, eu também não apoio esse tipo de pessoa que também tem práticas que não convém, vamos dizer, aos bons costumes, né? E essa questão também eu fico muito triste de ver essas pessoas que praticam
é essa questão ainda do seguro desemprego. Fico feliz, já com a sua informação, que o governo já está atento nisso, mas eu espero que haja realmente uma fiscalização, porque isso virou uma grande palhaçada, né? É dinheiro público que vai embora, dinheiro que não está sendo aplicado para quem realmente precisa. Acho que realmente o pai de família, ou essa pessoa que saiu, não pode ficar desamparado. Agora, a gente que usa desse tipo de coisa, não vai para frente, pode ter certeza. Você me permite, Rodrigo? A questão da licença, né? Exatamente, o FGTS. O doméstico, você está falando aí, realmente é uma preocupação que todos nós temos, né? Acho que os domésticos deveriam ser um pouco mais agraciados com a lei, mas eles já foram. O FGTS, que até pouco tempo, até hoje, né, não é obrigatório para os empregados domésticos, mas aquele patrão que tem a consciência, ele pode incluir esse empregado doméstico no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É uma opção do empregador, ainda, não é obrigatório. Mas aquele empregador que faz a opção de registrar o seu funcionário, o seu empregado doméstico no Fundo de Garantia, mesmo ele estando no período de licença maternidade, é obrigatório o recolhimento. Ok. E agora um outro ponto que realmente gera dúvida, ou gera algumas mudanças, é a questão do aviso prévio, né? Sim. Como é que ficou, meu advogado, essa questão do aviso prévio? O aviso prévio teve também alterações recentes, ano passado, e a partir de agora, o prazo oscila entre no mínimo 30 e no máximo 90 dias de aviso prévio. O que a lei estabeleceu? Para cada ano trabalhado, o empregado demitido tem direito a 3 dias no seu aviso prévio. Mas existem severos problemas com relação a isso. A cada dia trabalhado? A cada ano trabalhado. Cada ano trabalhado? A cada ano trabalhado, o empregado adquire 3 dias no seu aviso prévio. No mínimo 30, então de 3 em 3 até o máximo de 90. Outra coisa que também gera muita dúvida. A pessoa, por exemplo, ela pediu para sair do emprego que ela trabalhava, né? Se a pessoa quer que ela cumpra o aviso prévio, e a pessoa, por acaso, não cumpre, né? O que isso acarreta? O aviso prévio é um direito de ambos. Ele foi criado para a empresa que está perdendo funcionário poder se adequar e substituí-lo, e para o funcionário que está saindo poder ter um prazo para poder treinar uma nova pessoa que vai ocupar o lugar dele, e tem a possibilidade, inclusive, de reduzir a jornada para poder buscar um novo posto de trabalho. O caso se a pessoa, por exemplo, ela pediu o aviso prévio e o funcionário não comparece da forma devida. Exatamente. É um direito mútuo, como eu falei. Se a pessoa não cumpre este aviso, ela deve indenizar o seu empregador. Assim como se o empregador dispensa a presença dessa pessoa na sua empresa, ele também deve indenizá-la. É uma obrigação mútua. Ou você cumpre, ou você indeniza. Ou então você tem esse desconto nas suas verbas rescisórias. Ok. Conversamos hoje com o advogado Andrei Pereira. Andrei, muito obrigado pelas informações e pode ter certeza, o perfil empresarial irá intimá-lo aqui para que você preste mais informações para a gente. Obrigado. Obrigado. Continuamos o instante só.